paz do Senhor, vamos à leitura da Bíblia Sagrada em um ano. Hoje, 11 de maio de 2024, nosso 132º dia da nossa leitura. Estamos realizando a leitura na Bíblia Sagrada da UIADSE, na nova tradução, na linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje nossa leitura está no livro de Esther, capítulos 8, 9 e 10. Acompanhe comigo a leitura de hoje. Esther, capítulo 8. O decreto em favor dos judeus. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther a casa e os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mordecai foi apresentado ao rei porque Esther contou que Mordecai era seu parente. Então o rei tirou o seu anel sinete que ele tinha tomado de Amã e o deu a Mordecai. E Esther nomeou Mordecai como administrador de todos os bens de Amã. Depois Esther se jogou aos pés do rei e, chorando, pediu que anulasse a ordem de Amã, o descendente de Agag, e que não deixasse que o terrível plano de Amã contra os judeus fosse executado. O rei estendeu o cetro de ouro para Esther. Ela se levantou e ficou de pé diante dele. Então disse: se for do agrado do rei, e se eu puder contar com a sua bondade, e se o Senhor achar que o que eu peço está certo, então assine um decreto anulando a ordem de Amã, a ordem que o filho de Remadate e descendente de Agag deu para que no reino inteiro todos os judeus sejam mortos. Pois eu não poderei suportar a destruição do meu povo e a morte dos meus parentes. E o rei Xerxes disse à rainha Esther e ao judeu Mordecai: eu mandei enforcar Amã por causa do plano que ele havia feito para matar os judeus e dei todos os seus bens a Esther. Mas uma ordem dada em nome do rei e carimbada com o anel real não pode ser anulada. Porém, escrevam o que quiserem os judeus, assinem com meu nome e selem as cartas com o meu anel. Isso aconteceu no dia 23, o terceiro mês, o mês de Sivan. Mordecai mandou chamar os secretários do rei e ditou um decreto aos judeus, aos representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes dos vários povos em todas as províncias do reino, que eram 127 ao todo, e iam desde a Índia até a Etiópia. O decreto foi traduzido por todas as línguas faladas no reino, e cada tradução seguia a escrita usada em cada província. O decreto foi copiado também na língua e na escrita dos judeus. As cartas foram escritas em nome do rei, carimbadas com o anel real e levadas por mensageiros montadas em cavalos criados na estrebaria do rei. Nas cartas do rei, dava autorização aos judeus de todas as cidades do reino para organizarem e se defenderem contra qualquer ataque. Se homens armados de qualquer povo ou qualquer província do reino atacassem os judeus, esses poderiam combatê-los e matá-los. Podiam acabar com todos os seus inimigos, até mesmo as mulheres e as crianças, e ficar com os seus bens. Em todas as províncias, os judeus tinham ordem para fazer isso no dia marcado para a matança, isto é, o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia da ordem do rei devia ser publicada como lei e ser lida em público em todas as províncias para que, no dia marcado, os judeus estivessem prontos para vingar dos seus inimigos. O rei deu a ordem aos mensageiros, montaram cavalos ligeiros da estrebaria real e saíram depressa.
O decreto foi lido em público também em Suzã, a capital. Mordecai saiu do palácio usando uma roupa real azul e branca com uma grande coroa de ouro na cabeça e uma capa vermelha de linho fino. Todos os da cidade de Suzã ficaram muito contentes e soltaram gritos de alegria. E para os judeus brilhou a luz da felicidade, da alegria e da vitória. Em todas as cidades do reino, onde foi lida a ordem do rei, os judeus ficaram felizes e se alegraram e comemoraram com festas e banquetes. Além disso, entre os vários povos do reino, muitos se tornaram judeus, pois agora estavam com medo deles. Capítulo 9. Os judeus matam os seus inimigos. Chegou o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, o dia em que deviam ser cumprida a ordem do rei. Era o dia em que os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas o que aconteceu foi o contrário. Os judeus derrotaram seus inimigos. Em todas as cidades do reino onde havia judeus, eles se reuniram para atacar os que queriam matá-los. Ninguém podia resistir aos seus ataques, pois todos estavam com medo deles. Todos os oficiais da província, isto é, os chefes dos vários povos, os representantes do rei e os governadores das províncias, ajudaram os judeus, pois tinham medo de Mordecai. A fama dele se havia espalhado pelo reino inteiro. Todos sabiam que ele tinha muita autoridade no governo, e o povo de Mordecai ia aumentando cada vez mais. Portanto, os judeus fizeram com os inimigos o que queriam. Mataram todas as suas espadas, não deixaram ninguém escapar. Em Suzã, a capital, eles mataram 500 homens. Mataram também 10 filhos de Ramã, filhos de Hamedata, os inimigos dos judeus. Os nomes deles eram Parzadatã, Dalfão, Aspatá, Poratá, Adalias, Aridata, Parmasta, Arizai, Aridai e Vaizata. E os judeus não ficaram com os bens deles. Naquele mesmo dia, o rei, informado de quantas pessoas haviam sido mortas em Suzã, então disse a Ester: aqui em Suzã, os judeus mataram 500 homens e também os 10 filhos de Ramã. E nas províncias, quanto eles terão matado? O que é que você quer agora? É só pedir. Se quiser mais alguma coisa, eu lhe darei. Ester respondeu: se for do agrado do rei, dê autorização aos judeus de Suzã para fazerem amanhã o mesmo que fizeram, que tinham ordem de fazer hoje. E peço também que os corpos dos 10 filhos de Ramã sejam pendurados em forcas. O rei concordou e mandou ler a autorização em público em Suzã, e os corpos dos 10 filhos de Ramã foram pendurados em forca. No dia 14 do mês de Adar, os judeus de Suzã se reuniram e mataram mais 300 homens na cidade, mas não ficaram com os bens deles. No dia 13 do mês de Adar, os judeus das províncias se reuniram e se defenderam. Mataram 75 mil inimigos e assim se livraram de todos os que os odiavam. Mas não ficaram com os bens dos mortos. No dia 14, eles descansaram e comemoraram com banquetes e festas. Mas em Suzã, os judeus comemoraram no dia 15 do mês, pois nos dias 13 e 14 eles mataram seus inimigos, e só no dia 15 descansaram. É por isso que os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o dia 14 de Adar com banquetes e festas, e mandam comida uns aos outros. A festa do Purim.
Mordecai escreveu tudo o que havia acontecido e mandou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do reino, tanto aos de perto como aos de longe. Nas cartas ele ordenou que todos os anos eles comemorassem os dias 14 e 15 do mês de Adar, pois foi nesses dias que os judeus se livraram dos seus inimigos. E foi neste mês que a tristeza e o lucro se transformou em alegria. E a festa. Portanto, que dessem banquetes e festas e mandassem comida uns aos outros e distribuíssem presente aos pobres. Assim os judeus, de acordo com o que Mordecai tinha escrito, começaram o costume de comemorar esses dias. Ramã, filho de Hametata, descendente de Agag, o inimigo dos judeus, tinha planejado acabar com eles e tinha mandado tirar a sorte. Chama-se isso de Purim, para resolver em que dia ia matá-los. Mas Ester foi falar com o rei e ele ordenou por escrito que o mal que Ramã havia planejado contra os judeus caísse sobre o próprio Ramã. Portanto, enforcaram Ramã e os seus filhos. É por isso que esses dias feriados são chamados de Purim, que é o plural da palavra pur. Como resultado da carta de Mordecai, é de tudo o que os judeus tinham visto e das coisas que aconteceram, eles resolveram que eles mesmos, os seus descendentes, se convertessem ao judaísmo, seguiram o costume de comemorar todos os anos e esses dois dias, conforme Mordecai havia escrito. Ficou resolvido que daí em diante toda a família judaica em todas as cidades das províncias do reino comemoraria a festa do Purim, para que os judeus lembrassem sempre do que havia acontecido. Nunca em qualquer época deixariam de comemorar essa festa. A rainha Ester, filha de Abiail, também escreveu uma carta junto ao judeu Mordecai, dando todo o seu apoio à carta que Mordecai já havia escrito a respeito da festa de Purim. Cópias da carta foram mandadas a todos os judeus das 127 províncias do reino, desejando-lhes a paz e prosperidade, e confirmando que a festa de Purim devia ser comemorada nos dias marcados. Assim como haviam marcado para si mesmo e que para os seus descendentes dias de festas e de jejum, eles deveriam seguir essas ordens do judeu Mordecai e da rainha Ester. A ordem de Ester confirmando as instruções para a comemoração de Purim foi escrita no livro. Capítulo 10. A grandeza de Mordecai. O rei Xerxes obrigou os moradores do seu reino, tanto aos do litoral como os interior, a fazerem trabalhos forçados. Todas as grandes e maravilhosas coisas de Xerxes fez e toda a história completa de como colocou Mordecai num alto cargo do seu governo. E tudo isso está escrito nos livros da história dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mordecai ocupou a mais alta posição do reino, logo abaixo do rei Xerxes. Mordecai era admirado e estimado por todos os judeus. Ele fez tudo o que pôde pelo bem-estar do seu povo e pelo progresso da sua raça. Essa foi a nossa leitura de hoje. Já podemos ficar como tarefa concluída em nosso formulário de leitura anual. Esperamos por você amanhã.